Ah, tá. Eu estava aguardando aqui o sinal de gravação, finalmente apareceu. Então vamos lá. Muito bem. Então, Ademag e um encontro profundo consigo mesmo. Mas a primeira pergunta que alguém pode fazer é o que que é isso, né? O que que é encontrar-se profundamente consigo mesmo? Como assim? Eu estou aqui, eu me conheço, eu penso que me conheço pelo menos. Como será esse encontro profundo? E aí vamos ver uma coisa interessante. Lá na Grécia existia o oráculo de Delfos, que por mais de 15 séculos, vejam só, 15 séculos, são milhares de anos atrás, até o final da cultura grega, as pessoas buscavam o oráculo, em vez da cartomante, né, em vez do baralho e tal, buscavam o oráculo para saber respostas sobre o seu destino, sua família, suas coisas, o que que ia acontecer. Muito bem. Esse oráculo era um templo dedicado ao deus Apolo. E aí, na entrada desse templo, tem uma inscrição que a maioria das pessoas já conhece, que é: Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Muito bonita essa frase, né? Então, isso aponta para o quê? Dentro de nós estão as coisas que muitas vezes caminhamos, vamos para outros países, vamos para fazer um retiro na Índia, passar um templo budista, para encontrar coisas internas, para se encontrar, né, disso que estamos falando. E, no entanto, dentro de nós estão as coisas que às vezes percorremos uma distância tão grande para encontrar. Reparem que isso não é uma coisa nova, né? Como eu falei, milhares de anos já, né? Mais de 2, 3 mil anos, pelo menos a mais, isso já se conhecia e estava lá inscrito lá no oráculo de Delfos. Então, o que que é esse encontro? Esse encontro, na verdade, é se conhecer, é conhecer-se. Mas isso é uma jornada que talvez não tenha um ponto de chegada. Quem já começou esse processo já sabe bem disso, né? Nós descobrimos algumas coisas sobre si mesmos e aí investigamos mais um pouco, descobrimos outras, e aí a descoberta não quer dizer que a gente esteja aplicando, que a gente esteja vivenciando isso na nossa vida, isso é uma coisa muito importante que eu vou falar daqui a pouquinho, mas é algo que quando começamos a ter também os benefícios desse encontro, de se conhecer um pouco mais e tal. Só que não podemos esperar que tenha um fim, porque provavelmente vamos passar o resto da vida nessa jornada, vamos melhorando sim, vamos adquirindo conhecimentos sim, mas não vamos chegar a um ponto que direi, cheguei, agora não tenho mais nada a conhecer, já está bom, né? Então, ir em direção a esse encontro é ir em direção ao autoconhecimento. Descobrir a sua verdadeira essência, o que verdadeiramente você quer e não aquilo que a gente aprendeu que se deva querer, né? Se vocês pensarem, prestarem um pouco atenção, fazer uma retrospectiva, acredito que todos vão perceber as muitas e muitas vezes que a gente faz aquilo que se espera que se faça. A gente fala aquilo que as pessoas esperam ouvir, porque a gente sabe que é socialmente aceitável, que é bom, que é uma coisa correta, que é politicamente correto, que é eticamente correto. Então a gente acaba dizendo aquilo que as pessoas querem, que a gente acha que elas querem ouvir e não aquilo que realmente estamos pensando, estamos achando. E no final, sobretudo, é acolher-se completamente, não é? Também vamos fazer a mesmo pontuação aqui de que a gente não chega ao final, mas a gente vai caminhando e vai tentando, vai lutando, vai com muita dificuldade, vendo seus defeitos. Primeiro a gente fica muito decepcionado, fica muito, às vezes, triste até, porque reconhece algumas coisas que não queria reconhecer, mas à medida que se a jornada é de autoconhecimento, fatalmente
com certeza vai haver um processo lento de aceitação, de acolhimento também, que logo a seguir, né, depois dessas descobertas, os primeiros impactos vai acontecendo, e nós não vamos reconhecer apenas os defeitos, nós vamos olhar também algumas virtudes que talvez a gente não fosse capaz de enxergar apenas com sofrendo as ondas que vêm de fora, as energias externas, não fizesse essa jornada interna. Então, é um caminho como esse aqui. Tem um sol brilhando lá no final, tem algumas flores, tem árvores, não é só pedras. E aí, mais uma pergunta que pode acontecer, que talvez tenha passado pela cabeça de vocês, já passou muito pela minha, mas já nós não nos conhecemos. Nós também não somos espíritos muito antigos que já tivemos jornadas terrestres muito intensas e aprendemos muito, talvez milhares de jornadas terrestres. Então, o que acontece, né? Onde estão essas informações? Então, o que a gente percebe é que, e Platão já falava nisso também, eu nem botei essa frase aqui, mas ele já falava que o conhecimento parece que é algo que nós, de alguma maneira, já possuímos e nós acordamos esse conhecimento. Devagarzinho a gente vai repetindo, revivendo, rememorando, mas provavelmente nós já sabíamos. E assim é esse autoconhecimento também. A cada jornada nossa terrestre, nós viemos mais ou menos zerados, né? A gente vem com impressões, com sensações, com algumas intuições, mas aquele conhecimento mesmo mais profundo, ele vem zerado como se fosse para ser redescoberto. Me parece que é muito aquela questão da espiral, né? Porque nós zeramos a maior parte, mas viemos com essa carga também de sensações, de maneira que alguma coisa nos impulsiona para algumas direções que provavelmente são aquelas que nós já trilhamos antes e que já aprendemos um pouco. Mas precisamos falar aqui da nossa jornada terrestre. Muitas vezes nós esquecemos e entramos pelo mundo espiritual, nós lemos muita coisa interessante, muita coisa importante, e às vezes pode ser que a gente, um grupo assim como o nosso, né, como as pessoas que estão aqui, são pessoas que estão em busca de aprender mais, de aprender coisas que não estão aí somente nas questões oficiais, nos processos de informação oficiais, nós corremos o risco de achar que esquecer um pouco que a nossa jornada é terrestre. Nós estamos aqui encarnados, com todas as nossas vicissitudes, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, né? Nós somos muito frágeis, comparado aos outros animais, muito, muito frágeis. Qualquer coisa nos corta, qualquer coisa nos incomoda fisicamente, mas essa é a jornada que nós viemos. Nós não vivemos, se fosse para já estarmos no mundo espiritual contemplativo, a gente não teria vindo para a Terra, né? Estaria aqui no mosteiro, só contemplando. É claro que tem pessoas que a jornada delas inclui, sim, viver uma vida inteira, talvez num mosteiro, porque existem questões que precisam ser trabalhadas aí, que a gente não conhece, não sabe, mas de uma forma geral, nós viemos aqui para viver a jornada terrestre. E aí, o que acontece com o nosso ambiente? Aquele que nós nascemos e vivemos mergulhados, cheios de padrões e modelos. Então, as modas dizem para a gente o que a gente deve vestir, as situações sociais, a mídia diz para a gente como a gente deve viver, que época mais ou menos a gente deve ter um relacionamento um pouco mais sério, que época mais ou menos a gente deve pensar numa perpetuação através de uma família de filhos. Nós temos padrões de beleza, nós temos até padrões de comportamento e até de pensamento. E mesmo a fase da rebeldia, né, como está aqui do adolescente, que ele quer protestar contra tudo, isso também, desde que o mundo é mundo, isso acontece nas fábulas, nos mitos e nas fábulas, a gente vê que os reis, de repente, o filho vai crescendo e ele quer desafiar o rei. Muitas vezes até de forma fatal, né? Mas ele desafia o rei, ele não quer mais aceitar aquelas regras, ele acaba tomando poder.
Então, desde que o mundo é mundo, existe esse processo em que o jovem, o adolescente barra jovem, se revolta contra o status quo e ele quer iniciar coisas novas. E também é por conta disso que a humanidade, a sociedade acaba evoluindo um pouco. Mas reparem que até mesmo essa fase, a gente olhando aqui para os nossos adolescentes e jovens, até essa fase de rebeldia, ela é ditada por alguns padrões, não é? Então, a turma, ela tem alguns comportamentos que são comuns às tribos, e o adolescente, se não fizer parte da tribo, se não fizer as mesmas coisas que aquelas pessoas ali esperam dele, e às vezes cobram dele, ele não vai ser aceito. Então, nós vivemos mergulhados em padrões e modelos. E aí, quase sem que a gente perceba, nós somos levados a nem pensar no que a gente realmente quer, não olhar para dentro, não buscar essa essência que todos nós carregamos e simplesmente reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo aquilo que é colocado para a gente. E se a gente pensar nas mídias, então, aí que é muito interessante, né? Porque nós vemos que quem procura se informar um pouco mais, quem viaja e vê as coisas em loco como acontecem, percebe logo que existem certas direções que são ideias, que são filosofias, que são formas de ver politicamente o mundo, que são propagados pela mídia e às vezes a gente vai lá e a realidade é completamente diferente. Quando você pisa o chão, conversa com as pessoas, conversa com os moradores, você vê que é totalmente diferente daquilo, mas as mídias, quem for só se pautar pelo que se ouve, você vai jurar que a realidade é aquela que é divulgada. Então, o resultado de uma situação como essa é que nós ficamos ao sabor de forças externas. E nesse caso, a pessoa acaba passando por cima das suas coisas internas, da sua essência, e transforma-se numa repetidora, igual a rádio, né? A rádio tem as centrais, que são as emissoras, e tem as repetidoras, e apenas repete aquilo que as forças externas, divulgam, propagam e dizem, ou seja, pelo um grupo dominante social que a gente pertence, ou pela moda mesmo, e a gente acaba só reproduzindo esses pontos. E aí, uma das perigosas consequências é empobrecer muito ou até perder a identidade. A fragilização da personalidade é um indicador forte também, e a identidade é algo até mais profundo, e a gente pode sim enfraquecer tanto e haver até um processo de perda da identidade, que é uma situação patológica muito grave. E quantas vezes você ouviu pessoas dizerem, né? Chega uma fase da vida e ela sempre fez as coisas de uma certa maneira, e talvez conversando com a gente, ela diga assim: Olha, às vezes eu fico pensando, sabe, se eu gosto mesmo disso, que eu sempre fiz minha vida inteira, e eu fico na dúvida até de saber quem eu sou. É muito possível, e aí eu queria que vocês fizessem essa pergunta interna, né? Só para fazer, não precisam responder que se vocês já não passaram por isso também. De repente, coisas até que você acreditava e que eram sua rotina, você para pensar e diz: Poxa, mas será que é isso? O que que eu estou fazendo aqui? Que negócio é esse aqui que eu estou repetindo e que, pensando bem, isso não está me satisfazendo? E aí, sem esse ancoramento interno, o que é esse ancoramento? É você ter um ponto interno seu mais ligado, mais perto da sua essência, mais perto do que você realmente é, e aí você, se está ligado, você está ancorado, é como se fosse uma âncora mesmo, que vai te sustentar naquela posição, né? A âncora no navio tem essa função, vem a maré, leva para um lado um pouco, geralmente eles têm as correntes que dão uma certa, ou cordas que dão uma flexibilidade, mas ele está ancorado naquela posição. E aí instala-se uma enxurrada de pensamentos e lembranças que atordou a mente, dão origem aos pensamentos acelerados, muitas vezes. Então, hoje nós temos muitas coisas que são meio novas, né? Pelo menos não são novas no que realmente acontece, mas são novas nos termos. Então, pensamento acelerado é um termo que, de uns tempos para cá, também ganhou muita popularidade,
bem como os transtornos todos de ansiedade, transtornos do pânico, né? Os toques, o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, e um monte de coisas novas que, na verdade, são o quê? São tentativas, se a gente olhar mesmo, são tentativas de cada uma dessas pessoas que estão, às vezes, bem fora da sua harmonia interior, de tentar se adaptar a esse mundo com todas essas turbulências. Muitas vezes, então, a gente encontra nessas classificações, né? Porque existe também uma propagação muito grande, por exemplo, do TDAH. Então, não sei se já repararam, todo mundo, de repente, todo mundo de todas as idades tem TDAH. Eu, há pouco tempo, tive um encontro com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, ela já tem uma certa idade, é dona de uma escola particular há muitos anos, tocou a vida sozinha, teve muitas dificuldades na vida e tal, e eu convivi muito, não vejo nenhum indicador disso, porém, foi classificada como TDAH, e a gente vê então que talvez exista um certo exagero nessas classificações das pessoas, né? As pessoas precisam ser alguma coisa, as pessoas que tenham um pouquinho mais de aceleração em, nos pensamentos, ou aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de foco, às vezes por questões internas bem fortes mesmo, às vezes por esse atordoamento que sofre com toda a enxurrada externa que vem, elas acabam precisando, entre aspas, de alguma classificação e aí ganham esses termos. Quando ocorre esse turbilhão de pensamentos acelerados, são criadas emoções e sentimentos bem tóxicos, provocando, então, distúrbios, desequilíbrios psicoemocionais, orgânicos, de tudo quanto é natureza. E sem esse ancoramento interno, também a pessoa pode criar uma estrutura repetidora de relações tóxicas, sem que se perceba o seu papel na busca dessas relações. A gente vê muito nos tratamentos, os que são terapeutas que estão assistindo a live talvez tenham percebido também, a quantidade de pessoas que não se dá conta de que ela tem uma participação total, absoluta nas relações tóxicas que ela vivencia. Então, e se a gente olhar superficialmente, a nossa sociedade, como é muito rasa, né, não tem profundidade nenhuma, ela só olha o resultado final, fica parecendo realmente que é um destino infeliz, que é um dedo podre, como está colocado aqui, que é alguma coincidência, porque as pessoas que aparecem, elas repetem comportamentos, às vezes só no início não, mas depois se estabelece um comportamento abusivo, e aí a gente fica pensando que realmente, quem sabe, né? Não é um destino, não é um azar. E nunca é, né, minha gente? Nunca é. Uma vez, duas vezes pode ser, mas quando existe um padrão, as pessoas com certeza estão colaborando de alguma forma, claro que de forma inconsciente, mas estão colaborando para que isso aconteça. E tudo isso vai ser fruto do quê? Dela não realmente conhecer, não se perceber, não ter uma impercepção muito grande, não perceber os seus passos nessa direção e não perceber uma série de outras coisas que, se percebesse, estaria mais caminhando para um bem-estar, uma harmonia. Muitas vezes a pessoa se coloca espontaneamente em situações e ambientes que lhe são desagradáveis e ainda acha que há algo errado com ela, porque à volta todos riem, todos parecem estar bem, estão se divertindo, então sou eu que estou errado. Então preciso me sentir bem nesses lugares também. E a gente examinando também algumas dessas situações, percebe que não faz parte daquela essência daquela pessoa, por exemplo, está sempre em ambientes é, muito barulhentos, com muita gente, com sem muito limite, né? Não faz parte daquele essência. Porque se fizer, tá tudo bem, né? Eu quero, não, eu quero ir, sei lá, para a festa aqui, não quero, por exemplo, namorar ninguém, quero conhecer um monte de gente, quero beijar todo mundo e mais alguém. Se é isso que eu quero, se eu estou consciente disso, que é isso que eu quero, então se divirta e vá em busca do que você acha que está precisando,
Mas muitas vezes a gente encontra a pessoa se perguntando, às vezes no consultório, né? Muitas pessoas se perguntam: olha, eu me sinto tão mal e me sinto assim meio ET perto das colegas, porque elas dizem: por que que você não vai atrás e tal, e não faz isso, não faz aquilo, como todo mundo? Ela diz: mas eu não tenho vontade, me sinto mal. Deve ter algum problema comigo. Então, é muito interessante, porque ao invés dela pensar que a estrutura dela, o que ela deseja, pode ser um pouco diferente do que outra pessoa deseja, do que é uma diversão para aquela pessoa, aquele grupo que ela está inserida, não. Ela pensa que ela está errada e que ela precisa se corrigir e continuar fazendo o que todo mundo faz, que está dizendo que é bom para ela, porque todo mundo está bem ali, só ela que não está. Então, essa perda da identidade, nós estamos falando assim, perda da identidade, porque se ocorre realmente uma perda profunda da identidade, isso é um problema gravíssimo, tá? Então, nós estamos falando do quê? Estamos falando de uma redução, um enfraquecimento da identidade, eventualmente pode até ocorrer uma perda, mas aí é um processo patológico muito, muito grave. Então, dentro desse processo de redução da identidade, né, em que eu estou muito afastado de mim mesmo, alguns dos graves problemas emocionais que a gente vê por aí, elas podem ter origem, e de fato, no consultório nós verificamos muito isso. Depressões, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, um medo crônico, uma angústia crônica. E aí é muito interessante, porque o processo do encontro de si próprio, ele é um antídoto para tudo isso. É possível, como nada é radicalmente 100% nada, né? Mas eu diria para vocês que grande parte desses problemas, eles estão no fato das pessoas desconhecerem realmente quem são. E aí, se devagarzinho elas vão se encontrando, se devagarzinho elas vão percebendo quem realmente são, e às vezes precisam rever um pouco da sua história para fazer isso, para colher elementos, elas vão percebendo que há um maior equilíbrio nessa turbulência interna. E o foco deixa de ser uma corrida por coisas que estão fora para uma caminhada, não mais uma corrida, em direção às coisas que estão dentro. O que ela realmente quer, o que ela realmente gosta, quem realmente ela é. Então, a gente observa que é um antídoto maravilhoso, sensacional, para a maioria desses problemas emocionais, que hoje em dia a gente vê, a cada dia que passa, parece que surge um termo novo, né, para classificar alguma coisa diferente que ainda não se tinha classificado. Mas é assim, essa caminhada, aquele caminhozinho que mostramos ali, ele é um remédio cheio de vitaminas, natural, sem efeitos colaterais e que nos leva a esse maior equilíbrio. Mas as pessoas estão em busca desse encontro. E aí eu estou citando aqui o John A. Sanford, que é um psicoterapeuta junguiano. E ele tem um livro muito interessante chamado Os Parceiros Invisíveis, onde ele fala da ânima, do ânimos. Bom, são detalhes aqui da psicologia junguiana. Mas ele diz o seguinte, ó, pelo contrário, não estão em busca, não. Pelo contrário, mesmo o conhecimento mais elementar de si mesmo é algo a que a maioria das pessoas resiste com a máxima determinação. Não quero fazer isso. E muitas pessoas preferem viver uma vida sem sentido a ter de passar pelo processo, não raro desagradável, que as leva ao conhecimento de si próprias. Então, vocês lembram, quem é terapeuta, quem já fez o curso da DEMAG, deve lembrar aqui do vazio interior. O vazio interior, ele é um ECAD muito, muito potente, muito forte, não é? E às vezes desesperador. Muita gente, muitos filósofos, muitos escritores que escreveram sobre isso, relatam qual era a situação quase de desespero de não encontrar um propósito, não encontrar um rumo, não encontrar algo que acalentasse o seu coração e sentir uma permanente sensação de vazio interior.
Porque existe essa necessidade desse encontro que estamos falando. E aqui, essa imagem é muito interessante, né, minha gente? Porque eu acho bem representativa do que é um início, por exemplo, de alguém que não começou, não fazia nada em busca de se conhecer, por exemplo, e vamos supor que ele comece a passar por sessões de DEMAG, e aí vai saindo os ECADs ali, ele vai, primeiro vai se surpreender muito, né? Porque quem gostaria de ver que saiu como um ECAD seu, por exemplo, que egoísmo, eu sou egoísta, eu tenho inveja, eu sou ciumento, eu sou inflexível, eu sou arrogante, eu sou prepotente. Então, muitas pessoas ficam muito chateadas. Primeiro, tem um impacto quando veem que sai alguma coisa assim. Mas é precisamente isso que precisamos fazer. E não é nenhum pecado. Nós todos viemos de uma época muito antiga, onde esses ECADs eram dominantes. Nós viemos de uma época em que a sobrevivência, o desejo de sobrevivência, o instinto, junto com o egocentrismo, nos faziam não pensar muito nas outras pessoas, no meio ambiente, em nada. Então a gente só agia conforme o nosso umbigo, só pensando na perpetuação da espécie no máximo, né, e a nossa sobrevivência. E aí, com certeza, nós tínhamos esses ECADs como talvez a principal diretriz, a vaidade, o orgulho, e muitos outros, não é? A ira, a raiva, o rancor e a mágoa quando alguém fazia alguma coisa contra a gente, ou que a gente às vezes até nem era, mas achava contra. Então, isso era o dominante. Então, quando começamos a passar por um processo desse, precisamos entender que estamos aqui na Terra, temos uma história em termos de espécie até humana. Essa história era muito mais rigorosa, mais grave, estavam sujeitos a situações mais fortes, né, mais radicais, e as nossas reações eram também mais radicais, mais violentas, mais em direção a esses ECADs que acabamos de falar. Então, como está aqui, né? Em geral, somente quando nos achamos em um estado grave, de grande sofrimento, de uma confusão mental como essa imagem aqui, um monte de caixa, né, as coisas mais variadas ali jogadas, é que a gente às vezes não vê saída e começa a buscar alguma coisa nesse sentido. E aí, como ele diz aqui, o Sanford, né, arriscar nossas estimadíssimas ideias, aquelas coisas que a gente tem já estabelecidas como verdade, né, como verdadeiras, sobre tudo, tal, verdades absolutas, e aí a gente se dispõe a arriscar, muitas vezes de forma tímida, a questionar essas verdades e começar a aprender algo verdadeiro sobre si próprio. E aí muitos resistem porque têm medo do autoconhecimento, de descobrir coisas sobre si mesmo, né? Como eu falei, algumas descobertas fatalmente não vão ser muito agradáveis porque estamos aí dentro dessa espécie terrestre, né? Só olha a gente olhar para o mundo como ele está, e embora a gente, quando está esse desejo de busca interna, a gente acha que não, né? Todos estão errados, mas nós não. Nós estamos totalmente em harmonia com a natureza, em harmonia com as pessoas. E aí, quando você começa realmente a se conhecer, você vê todos os pontos, começa a ver os pontos, todos não, todos é muita ambição, mas começa a ver os pontos em que você observava nas outras pessoas, projetava nas outras pessoas, mas que você também tem. Mas não se deve ter medo disso, eu diria para vocês, porque esse é um primeiro passo, ele não é o final da jornada. Porque à medida que você avança nesse processo, você começa a clarear, a compreender mais o que se passa dentro de você. E aí, fatalmente, não há como isso não acontecer, e eu garanto isso para vocês. Ao entender melhor a si mesmo, vocês também começam a entender um pouco mais o mundo e as outras pessoas que lhe cercam. E isso é uma coisa muito boa, né? Uma vantagem muito interessante, porque às vezes o mundo pode parecer mesmo incompreensível, mas eu diria até para vocês que a única forma
de verdadeiramente se conhecer, conhecer o mundo, aprender um pouquinho sobre como são as pessoas, é antes passar pelo autoconhecimento. Sem isso, eu diria para vocês que vão ter muito poucas chances de você galgar um degrau assim que você entenda, ache que entenda um pouco mais as pessoas e o que acontece por aí. Então, à medida que vai acontecendo esse autoconhecimento, vai vindo mais paz, depois daqueles baques iniciais, né? Vai vindo mais, de vez em quando pode ter um outro baque novo que você descubra algo que você ainda não sabia, que não é, você não acha bom, não acha politicamente correto, mas à medida que vai passando, você vai tendo mais equilíbrio, você vai tendo mais paz, você vai se aceitando mais, porque afinal você percebe que é um ser humano, conforme eu falei, com toda aquela história, e aí com isso vai vindo mais autoconfiança e mais autoestima. É um processo, então, que é muito gratificante e compensa completamente essas pedras que você encontra pelo caminho. E aí, agora eu vou chamar a Érica, nós dividimos aqui a nossa apresentação, e Érica vai agora prosseguir aqui com a apresentação, ela já está chegando aqui. Pronto. Já chegou. Eu vou deixar vocês agora com ela. Só vou tomar um golinho d'água. Vocês estarão em excelente companhia. Muito bem, pessoal. E vamos dar continuidade. Então, onde é que vocês acham que se encontra o ser humano? Será que eles estão perdidos? Será que ele se encontra, quer dizer, ele está no estado daquele que está se encontrando? Será que ele já está encontrado? Encontrado nesse contexto de encontro profundo consigo mesmo. Mas assim, vamos esquecer o ser humano. Nós, onde é que estamos? Estamos perdidos? Estamos nos encontrando? Estamos encontrados? Então, como Cláudio trouxe, né? A humanidade, ela parece que caminha em passos de formiga e sem vontade, né? Parece que a coisa é difícil de acontecer, principalmente quando a gente fala nesse mergulho, quando a gente fala nesse encontro profundo com quem nós somos, quando a gente fala nessa possibilidade de remover as máscaras e de enxergar muitas coisas que a gente tem dificuldade, rejeita, coloca embaixo do tapete, não quer enxergar, vai deixando para depois. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil se deparar com aquilo que a gente acha feio, né? Com aquilo que a gente nega e com aquilo que a gente precisa, sabe, que precisa de modificação e de mudanças, porque mudar dá trabalho, né? E aí, às vezes, o que é que a gente faz? A gente passa encarnações e mais encarnações em um processo que vai lento, nesse contexto aí de encontro consigo, porque esse encontro ele é muito libertador. É trabalhoso, é difícil, se deparar com alguns contextos, mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente ressignifica e consegue ultrapassar essas questões, a gente consegue, sim, sentir algo muito libertador. Então, quando a gente está perdido, todos nós passamos por esse processo porque a gente está pensando em evolução da alma. Então, todos nós estamos aqui evoluindo. E aí já saímos de cegueiras absurdas e agora a gente está caminhando, está enxergando umas luzes no fim do túnel e a gente já está ali num processo de busca, pelo menos o grupo que está aqui está sim, tá? Quem está participando dessa live, quem vai assisti-la depois, com certeza já está nesse movimento aí de encontro consigo. Mas tem muita gente perdida. Mas não é pouco, não. É muita. E é muito perdida, tá? Então, quando a gente está perdido, vago por minha história, perdido em pensamentos e ideias que não são minhas.
como Cláudio mesmo trouxe. Sigo sem rumo, sem destino e sem perspectiva. E aí, a gente não quer isso. Eu garanto que todos vocês que estão aqui já estão em um movimento diferente. Foram atraídos por essa temática e não é à toa. Não é só para esse movimento com vocês, mas é um movimento até também pensando em ajudar outras pessoas a se encontrarem e sair desse estado aí de perdido. A grande maioria dos terapeutas, acredito eu, eles estão tentando se encontrar, tá? Então, eu estou tentando me encontrar. Sigo perdido ainda, mas tentando me encontrar em algo que minha alma considera importante. É algo que demonstre o valor da vida. Vê se a câmera desligou. E aquele lá não está acendendo. Tá a luzinha acesa. Tá? É porque eu não estava. Pergunta se eles estão vendo, só para perguntar. Dá um instante aqui, pessoal. Luzinha verdinha está acesa? Uhum. Ah, então tá. Eu vou colocar. E aí, vocês estão me vendo direitinho? Só para a gente confirmar aqui, tá? Ok, então vamos continuar. Porque algumas pessoas não estavam vendo, mas vamos continuar. Ok. Então vamos lá. Muito bem. Deixa eu só. Vou compartilhar aqui. Expandir a tela. Então estamos tentando nos encontrar. E aí, neste encontro, vamos descobrindo. Mas não vamos descobrindo só questões ruins, não, e negativas. A gente também vai se deparando com os nossos potenciais, com nossas aptidões, a gente também vai se deparando com inúmeras possibilidades de encontros, de movimentos que sejam positivos. Então, a gente vai se encontrando em muitos contextos, mas para isso é necessário tatear, é necessário sair da cegueira, é necessário sair do estado de perdido e realmente iniciar um movimento de encontro profundo. O ideal mesmo era se a gente já tivesse assim, se sentindo encontrado. E aí fosse algo assim bem forte da alma e que a gente pudesse falar: estou feliz, sentindo-me encontrada, com valores e perspectivas novas que nutrem minha alma. Amo a vida e o meu ser, porque compreendo o motivo da minha existência. O ideal seria isto, mas estamos a caminho, estamos na busca de estar bem encontrado. Mas para isso é necessário mergulhos e mais mergulhos profundos dentro de si, para que a gente realmente se sinta encontrada na vida. E qual é o caminho para esse encontro? Bom, vamos começar em um movimento que é bem interessante e que de propósito eu trouxe para vocês. Isso daqui, quando eu dava aula na faculdade, no primeiro dia de aula, quando eu fazia uma avaliação de quem eram os alunos, eu dizia o seguinte: eu não quero inicialmente, né, saber quem são vocês, mas eu quero que vocês respondam uma pergunta. E aí eu colocava lá: quem sou eu? E aí vocês vão responder para vocês. E era muito interessante o movimento, porque muitos alunos relatavam que era a pergunta mais difícil que alguém já tinha feito para eles. Mas é muito importante porque a gente precisa iniciar esse movimento de encontro consigo. Mas quem sou eu? E aí, o que a gente vai fazer agora? Aqui no grupo, eu sei que a maioria já é terapeuta em DEMAG. A maioria já conhece esta tabelinha aqui, né? Com os ECADs, que tem inúmeras emoções, sentimentos, percepções aqui distorcidas, e que
agora vocês irão fazer uso. Eu gosto de dar as lives e eu sempre falo para vocês precisam assistir nossas lives com caneta e papel na mão e quem já é terapeuta em DEMAG com as tabelas. Porque a gente sempre passa umas tarefinhas que são importantes e aí vocês já aproveitam aí o momento aqui, o calor, a euforia aqui da live para já mergulhar naqueles movimentos que a gente sugere. Então, agora, nós vamos fazer um exercício prático. Quem não tem ainda a ferramenta DEMAG, vai pensar, tá? Vai refletir e vai tentar responder esta pergunta. Quem sou eu? Vamos lá. Eu vou continuar falando porque a live é um tempo curto, mas vocês vão aqui escutando, mas ao mesmo tempo já ali investigando aqui, usando os testes cinesiológicos, já identificando quais são esses ECADs, porque nesse Quem Sou eu quero que vocês avaliem os aspectos negativos, tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente precisa trabalhar, é aquilo que a gente precisa modificar, é aquilo que a gente precisa enxergar e é aquilo que a gente precisa ressignificar, tá certo? Bom, façam um levantamento aí daqueles aspectos negativos que vocês acreditam que fazem parte aí do seu movimento e deixa ali no cantinho. Quem é terapeuta em DEMAG já vai transmutando, já vai limpando aí o seu campo, tá certo? Em seguida, desculpa, vocês irão fazer um segundo movimento, tá? E vão responder a seguinte pergunta: quais os caminhos para mudar? Por quê? Primeiro a gente levanta a sujeira, né? E aí, em seguida, a gente, diante do que a gente tem em mãos, a gente pergunta: que caminhos eu posso trilhar para mudar? E aí, com relação aos caminhos, vocês vão encontrar essas respostas, tá? Esses caminhos aqui na tabela de ECACs, que são as emoções positivas, que são as questões, os sentimentos, né? Os comportamentos construtivos, tá? E aí vocês vão usar esta tabelinha aqui para encontrar estes caminhos. Então, seria o segundo passo. Primeiro, eu identifico o que é que está de errado. Em seguida, eu transmuto, né? E eu encontro os caminhos ali para me fortalecer nesta caminhada para a mudança, certo? Esse é o segundo passo. Mas o terceiro passo, e um passo mega importante, não é só usar as ferramentas DEMAG, mas é lá fora, no campo existencial, desenvolver ações e movimentos que realmente sejam condizentes com os caminhos e que gerem mudanças e transformações reais, né, vinculadas a mudanças, modificações de comportamentos, tá? Então, lá fora é que a gente coloca realmente em prática aquilo que a gente fica, né, bem claro, que se fortalece com a DEMAG, tá? É o terceiro passo. Bom, e aí a evolução da alma? Todos os nossos cursos, a gente sempre fala e entende que nós somos uma alma aqui que está em experiência aqui na Terra. Esta alma aqui, ela vai passando por sucessivas encarnações. E à medida que ela vai amadurecendo, vida após vida, ela vai ampliando sua percepção, ela vai se compreendendo, ela vai modificando, se tornando um ser melhor, porque vai evoluindo, tá? Então, para entender a necessidade de um encontro profundo consigo, é preciso identificar os desconfortos da alma. Não tem como, a gente precisa olhar para aquilo que está errado, para aquilo que está desconcertado e desconfortável. Ninguém na face da Terra se encontra aqui sem a necessidade de evolução. Não existe um ser humano que esteja aqui a passeio. Ele pode até estar desperdiçando sua encarnação, mas ele não veio aqui para isso. Ele veio aqui para desenvolver inúmeras ações, porque ele vai estar sendo submetido a testes o tempo inteiro para se tornar uma pessoa melhor. E a Terra aqui, a encarnação, o processo encarnatório, ele é uma escola. E essa escola aqui, ela tá para ensinar, para que a alma amadureça, evolua e para que ela realmente se encontre aí naquele estado, né? Aquele estado, aquele terceiro estado ali, encontrada consigo, né? Mas para isso é necessário um nível de evolução bem elevado.
Então, neste processo, é imprescindível um encontro profundo consigo. Em um encontro profundo, o que acontece? Os véus da ignorância caem. E aí, quando a gente enxerga, a gente tem por dever e obrigação agora mudar e fazer diferente. Quando a gente vive na ignorância, até que ainda é perdoado, porque a gente realmente não conseguia compreender. Agora, quando os véus caem, a gente tem o dever de continuar se trabalhando para desenvolver ações cada vez mais assertivas, tá? As cortinas para a abertura de percepção, elas também se abrem. E isso é maravilhoso, porque a gente enxerga o mundo de uma maneira muito mais ampliada. E ao enxergar o mundo de forma ampliada, é muito mais fácil de você encontrar saídas alternativas que realmente te ajudam a sair daqueles estados ali destrutivos, tá? E aí ele te ajuda a ter esse encontro mais profundo consigo. E o medo também que cega, ele é afugentado, o que é algo também maravilhoso. Quanto mais você mergulha em si, mais distante você deixa o medo. O medo, ele está muito próximo daquelas pessoas que se sentem, que são inseguras e que realmente têm muitas questões internas que precisam ser trabalhadas. Essas pessoas precisam de mergulhos ainda mais intensos dentro de si, para que esse medo ele vá se afugentando, porque ela também vai se deparando com os seus potenciais, ela também vai aí ressignificando um monte de questões que não precisam mais estar presentes. E aí isso ela vai se fortalecendo. E com isso, né, o medo que cega, ele vai sendo aí afugentado. E o que é que nós sentimos? É um encontro profundo, libertação. Nada mais é do que para isto. Este encontro, esse mergulho profundo, ele leva à libertação, ele leva a uma percepção mais aguçada da vida, ele leva ao entendimento e aceitação do que realmente é importante para a alma e possível. Não existe nada mais importante do que você compreender o que é que você está fazendo neste mundo, por que é que você existe, quem é você, qual é a sua importância para essa existência. Isso é muito importante para todo e qualquer ser humano. A gente está aqui para isso, para se descobrir e se reinventar. Então, no mergulho profundo, vem esse encontro com a alegria, né? A alegria é só por existir e ser grato pela possibilidade de inúmeras experiências engrandecedoras. Por finalmente compreender que a verdadeira alegria ela vem da percepção de que a vida pode e deve ser vivida no fluxo da leveza e da paz interior. É para isso. As pessoas, um dia, elas vão compreender que elas estão aqui passando, encarnação após encarnação, inúmeras experiências difíceis, tá? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de atender um serzinho de luz incrível, uma alma mega evoluída, mas que, por algumas questões dela aí, ela precisou encarnar aqui, trabalhar algumas questões pessoais e outras coletivas, mas que hoje, em virtude da idade e algumas questões que ela não conseguiu ressignificar, ela se encontrava ali em um processo bem difícil, né? E aí, tomada por patologias físicas e completamente desencontrada de sua essência. O trabalho que eu fiz com ela, porque é esse ser de luz, foi o de trazer a luz, não foi nem da consciência, porque eu fiz um trabalho todo ali em silêncio, ela estava deitadinha na maca, mas todos os comandos que eu fiz foi em silêncio, e as transmutações, os levantamentos do que estava ruim, é, foi justamente de trazer para ela, quem ela era, de trazer o contato com sua essência. E foi incrível, porque a mudança, claro que isso aconteceu porque ela era ela, né? Mas uma senhora de mais de 80 anos. Porque essa mudança ali, ela aconteceu porque ela acordou para quem ela era. Por quê? Porque estar encarnada aqui não é nada fácil.
estar encarnada aqui passando por essas provas e experiências bem difíceis não é algo fácil, tá? Mas estamos aqui amadurecendo. Para quê? Para que a gente vá aos poucos, não necessitando mais de provas tão duras. Para que a gente amplie a consciência e a gente consiga entender que existem caminhos muito mais fáceis, que a gente já pode largar aquelas escolhas difíceis e realmente escolher o que flui. E a gente pode, à medida que vai amadurecendo, enxergar que a gente não precisa ficar preso e agarrado a inúmeros contextos destrutivos, que a gente pode e deve largar aquilo que nos faz mal. À medida que a gente vai amadurecendo e desenvolvendo tal comportamento, a gente vai se encontrando cada vez mais com nossas potencialidades. E um dia vai chegar o tempo em que a gente vai amadurecer o suficiente e vai chegar lá na frente e vai entender que Deus, ele sempre quis que a gente se encontrasse com o caminho da leveza, da fluidez. Que na realidade, essas provas aqui e expiações todas, era para a gente conseguir chegar ao grau de conhecimento tal de que a gente não precisava passar por isso, que a gente não precisa dessas questões, que a gente tem todo o potencial, força e autonomia para ter uma vida de leveza e de alegria. Quando a gente estiver lá na frente, a gente vai entender, poxa, Deus só estava querendo que a gente enxergasse os olhos, abrisse os olhos aqui e os ouvidos para entender que, na realidade, ele queria que ele queria que a gente vivesse, se encontrasse logo com a leveza, com a alegria e tivesse aí uma vida em paz. Mas isso a gente só vai compreender lá na frente, porque por enquanto a gente está amarrada a inúmeros contextos aí negativos, de medos, de questões kármicas, de contextos destrutivos que a gente não consegue enxergar alternativas, saídas, não consegue enxergar, mas elas estão ali. Quando a gente conseguir, e aí essas ferramentas de mergulho dentro de si, elas nos conduzem a isso, aí a gente vai entender que toda a nossa jornada era só para encontrar o caminho da alegria e da fluidez. Porque é lá onde a gente vai evoluir de forma absurda, rapidamente. Porque a gente não vai estar com travas, a gente não vai estar amarrado, a gente não vai estar ali preso a questões desnecessárias. Então, o que é preciso fazer para esse encontro? Eu preciso me encontrar comigo mesmo. A gente tem que enxergar o que está de errado. A gente já viu, primeiro passo. Segundo passo é aceitar o novo, rompendo com crenças destrutivas. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando as ferramentas. Nos últimos tempos, estão chegando muitas ferramentas, a DEMAG é uma delas, que está ali nos auxiliando nesses encontros, para ficar muito mais fácil da gente compreender o que é que está de errado, o que é que eu tenho que mudar, tá? E que caminhos eu posso seguir para me libertar. É fácil? Claro que não é fácil. A gente já viu que existem camadas, e a gente vai trabalhando, aí vem a camada mais profunda, vai trabalhando, vem camadas mais profunda, porque a gente saiu de um nível de ignorância muito grande. A gente vem galgando, né? Mas ainda existem muitas somatizações e existem muitas dificuldades de percepção. Mas a gente precisa caminhar, porque a gente está tentando se encontrar, né? Não está mais perdido. E aí o terceiro é o da entrega, sem medo, ao que é importante para a evolução da alma. Por quê? Porque as pessoas têm muito medo da entrega. As pessoas têm muito medo do bom. Elas se acostumaram ao longo de várias encarnações a sofrer, sofrer, sofrer. E aí ela acorda já sabendo que vai ter um monte de problemas durante o dia para tentar resolver. E ela vai dormir pensando em um monte de problema. E ela passa a vida inteira tentando resolver problemas. E de uma maneira em que ela sofre bastante. E ela passa a entender, né, que parece que a vida é só isso, né, com momentos pequenos ali de alívio, né, daquele excesso de estresse, de tensão e de preocupação. Mas, na realidade, não era para ser assim.
Mas essas pessoas, elas se acostumam tanto a isso, que quando o bom chega, ela acha estranho, ela se afasta, ela barra, tá? Ela tem muita dificuldade de entrega no bom, porque é algo novo, é algo desconhecido, é algo que realmente ela se assusta. Mas é o bom, é o que Deus quer que a gente encontre. E aí, para isso é necessário ter coragem de entrega ao bom. Então, olha quanto trabalho a gente vai ter que fazer, né? Muito bem. E aí a gente vai partir do segundo movimento de evolução da alma, tá? O de quem já está tentando se encontrar. Somos todos nós aqui. Então, para tanto é preciso. Agora nós vamos fazer um outro exercício. Já fizeram aí o exercício de quem sou eu? Quem não fez ainda, na realidade é para fazer depois. Vocês irão fazer primeiro esse exercício. Depois, vocês irão fazer esse outro exercício aqui, tá? E esse exercício aqui é o exercício para quem já está nesse movimento de tentar se encontrar, né? De tentar se entender, se compreender. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é enxergar o que está de errado. E como é que a gente sabe o que está de errado na nossa vida, tá? Então, que movimentos eu estou desenvolvendo aqui que não está legal? Tem algo de errado aqui. O que eu vou fazer? Porque a Demac vai responder. Mas responder como? Através da tabela de ECADS, tá? Então, nessa tabelinha aqui, vocês irão investigar ali o que está de errado. Então, se eu vou perguntar para mim o que está de errado comigo, certo? Por quê? Porque eu quero me encontrar cada vez mais. Mas eu sei que tem contextos ali que barram, tá? Que estão errados, que impedem esse encontro. E aí, esse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, vocês irão fazer o levantamento do que está errado, ok? Romper com o velho. Então, como é que a gente rompe com o velho? Porque eu preciso saber aquilo que me amarra. Eu preciso saber que crenças limitantes são essas que eu tenho. Eu preciso saber que movimentos destrutivos são esses. Então, a gente vai também fazer a seguinte pergunta e responder através da DEMAG. Quais caminhos eu preciso percorrer para romper essas crenças destrutivas? Então, assim, tem algo que me amarra e tem algo que me liberta. O que me amarra e me prende está aqui, ó. O que me liberta está aqui. Certo? Ok. E aí, em seguida, eu preciso me entregar ao novo. E aí, esse novo aí é aquele novo que eu preciso acolher, tá? Então, a Demag, ela também vai responder que novo eu devo acolher. Para quem só tem o curso básico, né, que a gente chama, hoje a gente está chamando só de Demag, vai ter apenas essa tabelinha aqui, a vermelha, tá? Para ter acesso a outros materiais mais avançados, incluindo a tabela com os ECACs, que são as emoções positivas, construtivas, aí vai ser necessário fazer a DEMAG avançada, que a gente também já tem disponível, e aí é necessário entrar em contato com o Cronos Espaço Terapêutico. A gente ampliou, tá, a promoção, a gente fez uma promoção de 2 semaninhas, mas a gente ampliou agora essa promoção para os alunos que têm a DEMAG básica, né? Para que eles façam a DEMAG avançada também. E com isso obtenha mais informações, né, estudos e materiais para desenvolver, para ter acesso a ferramentas outras que vão ser importantes para trabalhos dessa natureza, por exemplo. Eu tenho aí outros cursos. E esses cursos, eles também trazem algumas questões e tal. Por enquanto eu não acesso, eu posso ficar fazendo uso deles? Claro. Então, nós já temos muitas ferramentas outras que eles também nos auxiliam nesses mergulhos, tá? A Demag, ela é muito mais completa. Vocês vão ver que ela praticamente desenha todo o contexto. Ela guia, assim, do início, meio e fim, mostrando com a clareza absurda o que é que a gente tem e quais os caminhos que a gente precisa seguir para mudar. Bom, então, em seguida, é preciso mudar, né? É preciso acolher este novo. E aí,
como é que eu faço para acolher esse novo? Eu preciso levantar que novo é esse que precisa estar presente na minha vida com frequência, tá? E eu preciso ativar esse novo. E eu preciso ter em mente que novo é esse. E eu preciso fazer uso deste novo lá fora, modificando minhas relações com outras pessoas, minhas relações com o mundo, modificando minha relação com o dinheiro, com a prosperidade, modificando, tá? Porque assim a gente consegue desenvolver um movimento realmente de entrega no bom. E aí, este trabalho ele leva à libertação da alma. Quanto mais a gente desenvolve um trabalho em que a gente consegue ali remover aqueles lacinhos que nos prendem em questões negativas, mais a nossa alma se sente liberta. E a gente está aqui para isso, pessoal. O processo de evolução é para levar à libertação. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para encontrar os caminhos da alegria, tá? Da libertação. Mas é necessário trabalhar. As coisas não vão acontecer assim. É necessário olhar para aquilo que a gente muitas vezes não quer ver, não quer aceitar. É necessário que a gente realmente modifique ações e comportamentos. E eu falo de modificação real. Muita gente tem lábia, mas de movimentos e ações concretas na vida tem isso aqui. Então, é necessário realmente mudança de comportamento, porque o novo, ele só chega, ele só ancora realmente quando ocorre essa transformação e a pessoa realmente mudou a sua relação com a vida, tá? Com o mundo. E aí, qual é o resultado disso tudo, além da libertação da alma? Quem se ama também espalha amor por onde passa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que conseguem dar esses mergulhos profundos, conseguem se libertar, elas conseguem se amar mais. E aí, à medida que ela vai olhando no espelho, ela vai gostando do que ela está vendo, ela vai gostando da sua relação, do seu movimento com a vida, com as pessoas, ela vai gostando de entender o contexto que ela está inserida, ela vai compreendendo de maneira mais clara quais são aqueles caminhos que realmente levam a um processo de evolução muito mais rápido e eficaz. Ela vai se amando, amando muito mais. E à medida que ela vai amando a si própria, ela também vai aí exalando esse amor. E esse amor, ele vai alcançando outras pessoas. Por quê? Porque ela passa a ser espelho. E à medida que este amor exalado aqui, ele alcança outras pessoas, ela está contribuindo aí com a evolução do planeta. Vejam como é importante mergulhar dentro de si. Vejam como isso daí é importante não só para a gente, mas para o planeta como um todo. E aí, claro que para a gente fazer isso, tá? É necessário que a gente tenha ferramentas, porque com elas é tudo muito mais fácil. Vamos para aquela primeira perguntinha lá, quando eu falei para vocês: quem sou eu? Os alunos passavam um tempão lá tentando escrever e riscava e achava que era e não era e tal, tal, tal. Com a ferramenta da Demag, o que é que a gente faz? A gente pergunta à nossa alma, que está conectada ao universo, que está conectada às nossas histórias, que está conectada a uma rede energética multidimensional. E aí essas informações que chegam de uma forma muito rápida, elas são muito mais fidedignas. E aí o que é que acontece? A gente em pouco tempo consegue ali descrever um cenário muito fiel, tá? E aí isso mostra que a gente consegue não só ser muito mais assertivo, como acelerar o processo. Porque a ideia é essa, a humanidade tem pressa para evoluir, tá? Por quê? Porque a gente está meio que atrasado nesse processo, tá? A gente está repetindo demais de anos. E aí é necessário correr. Por isso que essas ferramentas nos auxiliam tanto, porque é muito mais rápido esse processo. Bom,
E aí, nós lançamos esse curso, né? O curso da Demag Digital. Ele veio com a nova roupagem, ele está dividido em módulos compactos, são 42 aulas, bem legal o curso. Ele tem inclusão de conteúdos novos, o curso está bem ilustrado, está bem organizado e está acessível agora de uma forma mais ampla na Hotmart, assim, de maneira bem tranquila. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá? E aí, a família Demag, como eu falei para vocês, ela cresce a cada dia, porque a gente vai encontrando ferramentas cada vez mais eficazes e a gente vai aumentando o arcabouço e vai vendo a necessidade de criar novos cursos. Então, a gente tem a Demag, que é a básica, a gente já tem a Demag avançada, onde a gente tem esta e várias outras ferramentas. E a gente tem também a Demag de organização, onde a gente procura trabalhar com organizações, com empresas, com instituições, que é muito importante, né? Que a gente sabe que trabalhar com esses grupos é fundamental por muitos motivos, porque como a Demag é esse mergulho mais rápido, intenso e profundo, a gente consegue desenvolver um trabalho de uma maneira intensa, com grupos e diluir inúmeras teias de situações ali que são tóxicas e que estão atrapalhando o trabalho, o progresso de instituições. Então, assim, é bem interessante também, tá? E em breve a gente vai lançar o próximo curso, que é a reconstrução energética familiar, porque não tem como trabalhar com contexto emocional sem a gente desmontar aquelas estruturas danosas que sustentam de forma transgeracionais várias questões que amarram as pessoas. E aí a gente vai trazer de uma forma bem legal como é que a gente trabalha com esse processo de libertação e agora de um número muito grande de pessoas, porque a gente pega várias gerações, mas partindo de lá, de um excluído lá de trás, tá? E trabalhando N questões ali que estão associadas e que estão emperrando a vida de muitas pessoas que estão hoje vivas e também vai atrapalhar a vida das gerações futuras. Então, assim, é muito conteúdo, né? E é por isso que a gente foi dividindo em cursos, e ela continua crescendo, né? Família Demag só cresce. E é isso, pessoal. Gratidão. Esses conteúdos são muito legais de serem trabalhados. A gente gosta muito de falar sobre isso, porque a gente sabe o quanto isso é importante. A gente vivencia isso no dia a dia. E a gente quer imensamente que as pessoas tenham contato com essas informações, tenham contato com essas ferramentas, porque a gente sabe o quanto elas são importantes, tá? E eu não falo só para terapeutas, não, porque eu quero que os terapeutas usem isso, tá? Diariamente. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de forma contínua, porque não existe nada mais importante para fazer nesta encarnação do que isto. Se a gente se a gente conseguisse trabalhar bastante, já tá bom. Já tá muito bom, tá? E é isso, eu vou chamar aqui o meu companheiro de jornada, de trabalho, de tudo, para que a gente converse um pouquinho mais e tire algumas dúvidas de vocês. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, deixa eu só responder aqui uma última, depois a gente volta para as primeiras perguntas. A Flávia está perguntando, para fazer a DEMAG familiar, de reconstrução energética familiar, é necessário fazer os outros cursos? É necessário ter pelo menos a DEMAG e a DEMAG avançada, tá? Porque a gente trabalha com termos na reconstrução energética familiar. E a gente uma hora usa uma tabela, outra hora usa outra, e aí a gente é imprescindível ter os dois cursos, tá? O Sim. básico e o avançado. Uhum. Mas a de organização não precisa, não. Isso. Ai. Claudinha, sou apaixonada pela Demag. Eu também sou apaixonada pela Demag. Eu também. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. Vocês podem colocar, tá? As perguntas aqui que a gente vai respondendo. Acho que anteriormente. Ok. Encontro maravilhoso. Podem colocar, tá? Se tiverem alguma pergunta. Eu acho que a gente foi bem claro, né, nas nossas colocações. Agora é necessário trabalhar. É necessário realmente sentar,
disponibilizar um momento para vocês, tá? Lembrem-se que vocês são as pessoas mais importantes do mundo para vocês. Lembrem-se que o processo evolutivo ele é individual, tá? Aproveitem essa existência para realmente se trabalhar e se libertar do máximo possível de amarras, porque não dá para a gente ficar repetindo de ano. Isso. Chegou a hora da gente crescer, da gente amadurecer, da gente evoluir. Eu quero muito continuar a minha existência evoluindo no bom, no amor. E a, Chega de me- tanto sofrimento. e a melhor maneira, né, a DEMAG, a gente fala que ela é muito importante e muito prática nesse sentido, porque é como eu falei, é importante que nós tenhamos a consciência de que é a nossa vida prática. Então, é o bom dia ou que a gente dá ou não dá para o porteiro, é aquela pessoa que está abrigada e a sua capacidade ou não de rever esse processo, Uhum. é a fechada no trânsito que você consegue agir de uma outra forma mais harmônica, protegendo até mesmo você, porque uma outra forma mais violenta pode, né, acabar sendo bem prejudicial. Então, é o dia a dia. E a DEMAG, ela tem essa condição de traduzir essas questões de uma maneira muito direta e muito prática. Porque você elege aquilo que está sendo o seu desafio, aquela situação prática, e você obtém as respostas, né, diretamente. Então, usem, Uhum. usem. Uhum. É. A colega fez a pergunta aqui. Elusa, E... se ela vai ficar disponível no Hotmart, a reconstrução energética familiar. Então, por enquanto, não. Uhum. Ela vai ser um curso online, né, para que a Vai ser gente ao vivo. vai ser ao vivo e a gente, como foi com a Demag, passou um grande processo de amadurecimento até que a gente pudesse transformar ele num curso que pudesse estar lá na Hotmart, né? É. Então, esse vai ser online, né? Vai ser ao vivo, a gente vai estar falando. Tem a vantagem da gente tirar dúvidas na hora, a gente energeticamente, né? Acaba sendo muito legal porque a gente está trocando ali na hora, Uhum. mas por enquanto ele não vai para a Hotmart. Isso. Algum dia estarão todos lá. É porque é um processo bem difícil, tá? Para a gente organizar a Demag com a roupagem que ela tá, e aí disponibilizar na Hotmart, é necessário uma equipe grande, porque tem que trabalhar com N coisinhas assim, sabe? Desde a organização dos módulos, ao material, é tanta coisa, tanta que não dá. A gente passou alguns meses para lançar a Demag. E aí, claro que a gente vai no futuro lançar os outros, mas por enquanto ainda não, tá? Uhum. E aí, como é um curso novo, essa reconstrução energética familiar, a gente dá ao vivo, não dá para disponibilizar depois, tá? Porque é, é preciso todo um trabalho de cortes de algumas coisas que só o curso ao vivo mesmo, né? Quem está fazendo depois não vai compreender. Então, assim, não dá para a gente trabalhar, tá? Dessa forma. E aí, a gente não vai disponibilizar, certo? Ele só vai ser dado ao vivo, naquele período mesmo, e as pessoas que terão acesso serão as pessoas que estarão inscritas nele, tá? Por enquanto. Por enquanto. No futuro, quem sabe? No futuro todos estarão lá, mas vai É, ser uma jornada, porque é muito trabalho, viu? É muito trabalho é. até colocar. Mas olha, a Ana Augusta está comentando aqui que quer aproveitar ao máximo essa existência que ela tem, a DEMAG tem sido fundamental. Muito bem, Ana Augusta. Uhum, Eu também acho ela fundamental. E Itaminalva está fazendo uma pergunta interessante, ó. uhum, Sou uma pessoa muito retraída, quase não sorri. Não sorrio. E tenho dificuldade de interação. Como trabalhar isso com a DEMAG? uhum, Itaminalva, até você já fez o curso, né, Itaminalva? Eu estou lembrado aqui. uhum. Então, é trabalhando consigo própria. Então, às vezes, a gente encontra uma dificuldade muito grande, porque nós podemos ser mais ou menos retraídos, podemos ser muito retraídos, pode ser extremamente retraídos, e isso vai determinar a intensidade do que eu preciso agir trabalhando com a ferramenta. Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande, eu preciso trabalhar muito, eu posso trabalhar todos os dias. Agora que você tem um tempo mais disponível, né? Tem um tempo mais assim, não está mais envolvida diretamente com
obrigação diária de trabalho, então você pode eleger 1 hora ou 2 horas todos os dias para fazer esse trabalho consigo própria. Isso. Todos os E dias. você pode fazer, colocar perguntas para a Demag responder, tá? Então, assim, você pode colocar assim: quais são os ECADs que sustentam esta minha introspecção? Ou esta minha dificuldade de interação? E aí, quando você lança essa pergunta, pega lá a tabelinha de ECADs, vai nos movimentos cinesiológicos, fazendo a investigação daquilo que está lá por trás sustentando. Em seguida, você dá os comandos de transmutação, você vai ali no processo de libertação e vai fazendo diariamente. Como eu falei para vocês, dependendo das questões, existem várias camadas e a gente precisa fazer a DEMAG várias vezes, mas cada vez que a gente fizer, a gente vai num nível mais profundo. Isso é mergulho dentro de si. Isso. Por que que é tão difícil para eu sorrir, né? O que que me prende? Então, faça essa pergunta e você vai responder também usando ali a DEMAG. E aí, fazendo um trabalho intenso, conforme eu falei. Bastante intenso. Uhum. Mas faz isso que eu te falei, que vai ser bem legal, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela fez uma outra pergunta. Não, essa colocação. Deixa eu ver aqui. Somos o que vibramos e pensamos. Nós criamos a nossa realidade, seja boa, seja ruim. Realmente, a gente é aquilo que está, como o Cláudio colocou, aquilo que está dentro é o que está fora, tá? Então, se dentro de mim tem muita destruição, fora eu vou enxergar só destruição. Por isso que eu preciso desse mergulho, desse trabalho dentro de si. Para quê? Para desenvolver esse processo de libertação. Quando isso ocorre, eu me liberto de vários contextos destrutivos, da destruição interna. E o meu olhar para fora também muda. E eu deixo de ver o destrutivo lá fora. Gente, isso é muito libertador. E é muito importante que a gente tenha sempre em mente que é preciso transpor para a vida prática, sabe? Tudo aquilo que sai ali é preciso transpor para a vida prática. Então, como é que eu observo, eu tenho que passar a observar o meu dia, e aí acontece uma situação no trabalho, ou na família, ou com o cunhado, ou com o irmão, e aí você observa e vê o que que saiu. Você agora que está se conhecendo um pouco mais, porque está fazendo um trabalho intenso, talvez diário, quem saiba, e aí você observa, olha isso acontecendo agora, vou fazer diferente. Já que eu aprendi alguma coisa mais sobre mim e agora eu sei um pouco mais por que que eu reajo desse jeito, vou fazer diferente e vou tentando fazer. É muito importante que também a gente não separe o que é um processo do tratamento, né? Tem muitas pessoas que fazem algumas coisas assim, às vezes até a terapia mesmo, e elas têm uma dificuldade, acabam deixando, não passam da porta do consultório e deixam mal passam e deixam tudo ali que aprenderam, que viram, que descobriram sobre si próprias e não utilizam, né? Então, é muito importante que esse passo seja dado também. Eu também acho que fatalmente isso vai acontecer. Mas se você estiver atento para isso e começar desde já, a velocidade com que você vai conseguir suas mudanças vai ser muito maior. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. E aí, à medida que você pratica bastante a DEMAG, tá? Vai aumentando. Todos vocês já perceberam, né? Acredito que muitos que trabalham bastante com a DEMAG aqui já perceberam, tá? O processo de intuição e o processo de intenção vai crescendo muito. E aí, o que que acontece? A gente vai conseguindo dar mergulhos cada vez mais profundos. A gente vai conseguindo ver amarras que antes eram invisíveis e vai conseguindo quebrar ali, cortar aquelas amarras. Mas isso é um processo de prática, como toda e qualquer profissão. Quanto mais a gente pratica, mais especialista a gente se torna, melhor naquilo ali. E aí, claro que quando a gente trabalha com a mente em mergulhos, sejam nas questões internas de si, seja no movimento ali do outro, fica muito mais fácil e muito mais rápido, né, de trabalhar algumas questões que são muito libertadoras. Pratiquem bastante. Isso. É isso, pessoal. Como a gente não viu mais nenhuma dúvida, sim, então estamos ansiosos também para começar. O material está ficando lindo, tá? Do curso de reconstrução energética familiar, porque realmente ele foi feito com muito carinho.
E ele tem um nível de importância. Nas últimas semanas, a gente intensificou a prática, até mesmo para realmente consolidar algumas ferramentas que a gente vai passar para vocês. Mas em cada atendimento a gente fica mais surpreso ainda com o grau de fidedignidade, sabe, assim, o grau de clareza que a reconstrução energética familiar traz dessas amarras destrutivas, é muito interessante. É muito Então, interessante. assim, a gente tem muita esperança de que, à medida que a gente expandir esse trabalho, que outras pessoas começarem a desenvolver esse trabalho, que um número muito grande de pessoas possam ser beneficiadas. Porque uma vez que a gente trabalha com excluído lá atrás, que já vem de 5 gerações, sei lá, 6 gerações lá atrás, imagina o dano que ele vem provocando, né, os seus contextos destrutivos, vem provocando ao longo das gerações até a geração do momento. E que pode propagar ainda mais para E gerações futuras. exatamente. Então, acreditamos que muitos serão beneficiados através desse trabalho. E esse trabalho é um trabalho muito bonito, é um trabalho também de resgate dessas almas, de resgate dessas energias, desses seres aí que precisam ser reintegrados. E a DEMAG ela vai agir ali de forma ali bem cirúrgica mesmo, bem objetiva, bem direta, muito clara, E sabe? uma característica importante da reconstrução é que ela herdou, né, isso da família Demag, né? Ela tem uma forma simples, muito simples de trabalhar. Então, ela vai poder estender, né, alcançar muita gente, porque vai ser mais tranquilo de compreender como processo, de operacionalizar, né, os emaranhamentos e os desenlaces dos emaranhamentos, porque ela é muito simples. Ela herdou isso da família, É uma família conexão Demag. direta com a energia de sustentação. É muito linda. Então é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, tá? Uma boa noite. Foi Uma um boa prazer noite imenso estar com vocês. mais uma vez. Em breve a gente vai lançar outro tema bem interessante para mais lives, tá? Isso, Aguardem. Um beijo estaremos juntos. grande. Beijo grande para todo mundo. Até o Beijão. curso de reconstrução energética familiar. Beijo!